momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não apenas por uma expressão dos lábios, não, mas louvado seja o seu nome através das nossas vidas, do nosso comportamento ético, através da nossa obediência, através da nossa vida como testemunha viva dele aqui na terra. Aliás, diga-se de passagem, essa é a função principal do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, ele vem fazer de nós instrumentos da sua vontade, de forma que quando nós o recebemos, quando nós somos selados pelo Espírito de Deus, então o nosso comportamento se adequa à palavra de Deus, à disciplina, à ordem, à justiça do reino de Deus. O reino de Deus não é bagunça. O reino de Deus não é, de forma alguma, a pessoa faz o que bem entende da sua vida. Não. O reino de Deus, todos os que fazem parte, que compõem o reino de Deus, obedecem ao Rei Senhor, o Rei Senhor Deus. Então, quando uma pessoa não obedece à palavra de Deus, então ela está fingindo ser de Deus. E esses maus exemplos é que têm feito, que têm dificultado outras tantas pessoas a se converterem. Porque vem um comportamento contrário àquilo que dizem, que creem, que dizem crer. Então as pessoas de fora ficam dizendo, não, eu não posso acreditar nesse Deus. Eu não acredito que ele existe. Porque, olha só, aquela pessoa ali vai na igreja, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas olha só o testemunho dela, olha só a vida dela, olha só o comportamento dela. Qual a diferença entre ela e eu? A pessoa logo pensa, não quero esse Deus, não, eu não quero nada disso. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Davi, o grande rei Davi, ele tinha os seus erros, teve os seus erros sim, teve as suas falhas sim, tinha os seus momentos de fracassos, mas uma coisa nós não podemos negar. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E por conta disso, ele era um homem sincero. Ele assumia sua fé. Ele assumiu os seus pecados. Ele pagou por eles. Mas ele era um homem sincero, um homem puro de coração. Quando eu falo homem puro de coração, você tem que observar o seguinte: há pessoas que vivem no charco do pecado, estão afundadas, estão atoladas no pecado. Mas
Isso não significa dizer que não sejam pessoas sinceras. Essa é a realidade. Às vezes a pessoa está vivendo no pecado, mas ela não está satisfeita com aquele pecado, ela não está vivendo ali porque ela gosta, porque ela quer. Não, ela vive ali digamos assim, por uma necessidade. E lá no fundo ela diz, meu Deus, se eu pudesse, eu sairia dessa vida. Eu não queria viver esses momentos, porque eu sei que não estou vivendo uma coisa certa. Então, há muitas pessoas que são assim, pessoas sinceras, pessoas que assumem que estão erradas, embora não estejam certas, ela ainda assim, dentro de si, elas reúnem um sentimento puro que é a sinceridade. Davi disse, o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Você pode ler isso no Salmo 116, versículo 12. Então ele diz assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, quando a pessoa vive no reino de Deus, ela quer agradar a Deus. Ela quer agradar aquele que lhe deu vida. É o caso aqui de Davi. Ele diz, o que eu vou dar ao Senhor? Por todos os benefícios que ele tem feito para comigo. E eu agora estou falando, tem muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que dizem assim, é verdade, eu tenho até falhado com Deus nesse aspecto, porque quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com a minha vida destroçada, destruída, acabada. Eu não tinha nem razão de viver. Eu nem queria ir, mas por insistência de alguém, eu fui. E vejo o que aconteceu comigo. Minha vida foi transformada. Eu fui curada disso, eu fui curada daquilo. Meu marido voltou, minha esposa ficou curada, meus filhos foram libertos do vício. Enfim, a pessoa reconhece que Deus fez coisas grandes nas suas vidas. Mas, mesmo reconhecendo, elas não dão a mínima para ele. Bom, é como se elas tivessem ido num restaurante. Elas sentaram na igreja e pediram o menu, e o pastor deu o menu, elas disseram, eu quero isso, isso, isso e aquilo. E Jesus deu. Mas depois que elas comeram, se fartaram, saíram e não deram a mínima para ele, para o Senhor, para o garçom, entre aspas. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu creio que nenhuma pessoa em sã consciência tem prazer em ser assim desprezada, especialmente quando fez alguma coisa importante, boa para a outra, não é? Então há muitas pessoas que, apesar de terem recebido benefícios do Altíssimo, ainda assim deixam para lá a fé, largam para lá, deixam de lado. Mas você pode ficar sabendo de uma coisa, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu sempre ouvi dizer aquele ditado, né? Que dor de barriga não dá uma só vez. Pode ter certeza disso. Dor de barriga não dá uma só vez. Então, você pode esperar, se você tem sido tão assim, ingrata ou ingrato para com o Senhor Jesus, você vai voltar. Você vai voltar.
E quando você voltar, você vai ver que a coisa vai ser diferente. Porque aí você vai ter que pagar o preço. Quando não se paga o preço, a pessoa desdenha. A pessoa desdenha. Não é? Mas quando a pessoa paga um preço alto, aí ela dá valor. Davi disse: o que darei ao Senhor por todos os benefícios, os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Quer dizer, tomarei o cálice da salvação. Inclusive, no dia 29, último domingo desse mês, nós vamos ter esse tipo de reunião para as pessoas que almejam tomar o cálice da salvação, porque nós teremos a Santa Ceia do Senhor em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E aqui no templo não vai ser diferente. Nós vamos ter a Santa Ceia pela manhã e também à noite, nas duas reuniões da manhã e também na reunião da noite, das 6 horas da tarde, ao cair da tarde. Mas o fato é que às 6 da manhã nós vamos ter aquela aula, aquele estudo bíblico, e nós em seguida vamos ter a Santa Ceia, também às 10 horas e também às 18 horas, para que todos possam participar do cálice da salvação. O cálice da salvação. O cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, aproveite esse momento em que nós estamos falando, você venha refletir na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Você talvez tenha esfriado na fé, você tenha desanimado, alguém feriu você e você culpa a Deus. Aí você diz: não, eu não estou culpando a Deus, não. Eu não quero ir mais lá na igreja, sabe por quê? Porque eu não quero ver a cara daquela pessoa. Eu não posso aceitar isso. Então, eu vou viver a minha fé em casa, não preciso de ir na igreja para ter a minha fé. Não, realmente você não precisa na teoria, mas na prática sim. Porque o Senhor Jesus não criou a igreja para ser uma opção para as pessoas. Não. A igreja foi fundamentada, foi criada pelo Senhor Jesus, e ele chegou até dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja representa, simboliza a noiva dele. Então ele tem todo o cuidado, todo o carinho, todo o amor para com a igreja. Não importa se a igreja é bonita, se a igreja é simplesinha. Aí é a igreja dele. E por que esse cuidado todo para com a sua igreja? Porque a igreja é o local onde as pessoas do reino de Deus, as pessoas que pertencem ao reino de Deus, se encaminham sempre, normalmente aos domingos, às quartas-feiras, outros dias também, mas as pessoas se encaminham para lá para recarregarem a bateria da fé, para buscarem o Senhor, porque você há de convir o seguinte: você em casa, como é que você pode fazer da sua casa a sua igreja? É impossível. O cachorro late, o gato mia, a porta bate, a criança chora, o vizinho põe lá um som alto, um som de rap alto. Veja só, a porta está batendo, o telefone toca. É uma esculhambação desgraçada. Como que você vai concentrar a sua fé na sua casa? Duvido, minha amiga. Duvido. Eu duvido. Por quê? Porque é impossível uma pessoa concentrar a sua fé, entrar no Espírito de Deus do seu lado fazendo barulho, alguém fazendo barulho. É impossível. Na igreja, não. Todos vão, pelo menos na Igreja Universal é assim, nós vamos e concentramos a nossa fé, meditamos na palavra de Deus,
né? Nós desenvolvemos a nossa fé, nós entramos em espírito na presença de Deus. Agora eu quero ver você entrar em espírito dentro de casa. É impossível, é praticamente impossível. Minha amiga, meu amigo ouvinte, portanto, essa é a razão de o Senhor ter criado a igreja dele, para sustentar o seu povo, para alimentar o seu povo. Jesus disse, perguntando a Pedro, Jesus disse assim: tu me amas, Pedro? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas onde vai apacentar as ovelhas? Na rua? Na esquina da rua? Na praça? Onde as pessoas estão à vontade? Eu pergunto, tem condições disso? Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Mas como apacentá-los na rua, na esquina, onde os bêbados passam, os carros passam na violência, onde há desastre, onde os carros, os motoristas embriagados sobem na calçada, matam as pessoas, há um inferno danado. Como que as pessoas podem ser apacentadas em casa ou na rua, nas praças? Não dá. Humanamente falando, não dá. Então, Jesus criou a igreja, o lugar onde as pessoas vão com um só pensamento, um só espírito e com uma só intenção, em buscar o Altíssimo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, é por isso que a igreja existe. Ela existe para sustentar a sua fé. Por exemplo, você aí que está me ouvindo, está fria na fé, você está frio na fé, né? Você quer voltar, mas não encontra força. É fácil, digo eu, é fácil. Basta você levantar-se e caminhar-se para a igreja. Aí você diz, bispo, mas não é tão fácil assim não. Não é tão fácil assim não. A gente não tem ânimo, a gente fica totalmente entregue. Mas se for convidado para uma balada, você vai. Se for convidado para uma festa regada a vinho, bebida e toda sorte de álcool e música que suscita o sexo, enfim, você sabe, droga, aí você encontra ânimo. Por quê? Porque o diabo já está atuando no seu corpo e faz você ter ânimo para o que não presta, mas para as coisas de Deus você fica desanimado. Minha amiga, meu amigo, eu vou dizer para você, eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus eu te dava uma coça, até você voltar para casa, para que você aprendesse a reconhecer o Senhor como primeiro na sua vida. Então, a igreja existe para isso, para recarregar a nossa bateria, para fazer a nossa fé forte, para que o nosso interior seja forte. E quando o nosso interior é forte, o nosso exterior, obviamente, será forte também. Existe um lugar onde eu irei morar com meu Senhor. Com os anjos vou cantar e vou glorificar louvores a meu Deus. Senhor, vem renovar-me, Senhor, vem ajudar-me a chegar a Ti. Existe um lugar onde eu quero morar, Nova Jerusalém. É verdade, eu também quero, Bispo Sérgio, mas enquanto nós não estamos lá, enquanto nós não chegarmos lá, aqui embaixo é guerra. É a guerra pela vida, pela manutenção da nossa salvação. É guerra. E sobre a guerra do dia a dia, a nossa guerra pessoal
Por exemplo, a guerra que nós temos dentro de nós, nos pensamentos. Neste domingo, nós estaremos focando os pensamentos. Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: bispo, eu não consigo controlar meus pensamentos, eu fico perturbada ou perturbado por causa dos pensamentos. Domingo agora nós estaremos falando sobre os conflitos dos pensamentos no nosso estudo dos segredos e mistérios da fé. Domingo às 6h aqui nós estaremos focando os pensamentos. Os pensamentos que levam muitas pessoas à destruição, ao fracasso. Domingo, às 6h. Ajudar-me a chegar a ti. Existe um lugar onde eu quero morar, Nova Jerusalém. Olha, bota linda nisso, mas a Jerusalém só chega pra gente, ou só chegamos a Jerusalém, no momento certo. Por enquanto nós estamos aqui embaixo, vivendo no reino de Deus, porém, lutando para não ser arrastado por esse mundo para o reino de Satanás, o reino do diabo. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, é por isso que nós temos insistido para as pessoas participarem da Escola do Amor, da Terapia do Amor, que é realizada todas as quintas-feiras, como hoje. Daqui a pouquinho nós vamos ter a Terapia do Amor às 3h aqui no Templo de Salomão com o Bispo Celso Júnior. Ele estará aqui às 3h e à noite o Bispo Renato e também a Cristiane. E eu também estarei participando. Nós estaremos procurando contribuir com uma parcela daquilo que Deus tem nos dado. Então, às 3h também, às 8h, aqui no Templo de Salomão, nós teremos a Terapia do Amor. Você é o nosso convidado. Estarei para sempre com meu Senhor Jesus. Vamos ouvir agora, nós temos aqui gravados 2 testemunhos de pessoas que foram beneficiadas nesta Terapia do Amor. Terapia do Amor é para as pessoas inteligentes que querem sustentar, querem saber como elas vão sobreviver neste mundo vil, né? Sobreviver o casamento delas neste mundo vil. Porque normalmente, deixa eu falar aqui para vocês uma coisa, normalmente o sujeito casa com a jovem, os dois são jovens, casam, eles crescem, eles desenvolvem o seu potencial, estão na fé, e pela fé eles conquistam mundos e fundos, e eles vão envelhecendo, né? O tempo vai passando, eles vão conquistando, etc, etc. Agora, quando chega a uma certa idade, você sabe que a mulher tende a murchar primeiro do que o homem. O homem murcha também, fica como um maracujá de gaveta, mas a mulher, ela desenvolve mais rápido quando ela é jovem, mas também quando ela também está na idade avançada, ela também envelhece mais rápido. Então, normalmente, o sujeito que vê a sua esposa envelhecida, né, enrugada, mal passada, coisa dessa natureza, o que ele faz? Ele a troca por uma jovem. Então hoje isso está em moda hoje em dia, troca por uma jovem. Então o sujeito às vezes tem 60 anos, troca a esposa dele de 50 por uma de 20. E aí ele fica sendo marido, amante e pai também, e avô da sua mulher. Ora bolas, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa ingratidão que nós temos visto na nossa sociedade é a mesma ingratidão que muitas pessoas têm para com o Senhor Jesus. É a mesma coisa.
Mesma coisa. Às vezes a pessoa fica reclamando, poxa, que injustiça, e levanta a bandeira da injustiça. Só que ela também tem sido injusta para com o Senhor. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo, coloque a barba de molho, cuide do seu casamento, invista nele, ore a Deus, vamos buscar o Altíssimo para que a nossa casa não venha desabar. Porque desabando a casa, o casamento, é difícil reconstruir, viu? Bota difícil nisso. Qual o nome? Valéria. Por favor, Valéria, pode segurar. Qual a sua história? É o seguinte, eu vim de um divórcio, eu fui casada durante 20 anos, muitas traições, agressões físicas, verbais, e até que eu dei um basta, e eu me divorciei numa quarta-feira, na quinta eu fui para a terapia do amor. Tem exatamente 5 meses, e eu nasci de Deus na terapia. Sou outra pessoa, eu cheguei traumatizada, complexada, não tinha baixa autoestima, muitos medos, eu achava que eu não era capaz de nada, uma pessoa totalmente negativa, era como se eu não me considerava uma pessoa, por conta de tantas traições, agressões, ele me humilhava muito, com palavras também, me batia em público. Hoje eu me valorizo, hoje não há mais complexo, me vejo uma outra pessoa. Isso faz 5 meses? 5 meses. Você passou 20 anos sofrendo assim. Foram os 20 anos ou só o final? Não, uns 20 anos. 20 anos. Você não teve força para sair disso, para lutar por si mesma? Você se sujeitou a isso por 20 anos? Por 20 anos. Eu imagino a bagagem emocional que você chegou aqui trazendo com você. Como é que era você 5 meses atrás? Para o senhor ter uma ideia, eu olhava para uma cadeira e eu pensava assim, eu queria ser essa cadeira. Porque ela não tem vida, então ela não sofre e ela é útil para alguma coisa. A penúltima, ele me traiu com a minha vizinha casada. A penúltima, mas eu não tinha força. Eu perdoava e eu lutava por esse casamento. Eu queria viver o resto da vida, mas eu sempre acreditei no amor, sempre. Mesmo estando casada, eu acreditava. O que te ajudou a reconstruir a sua pessoa? Eu me foquei no autor do amor. Tudo que era falado no altar, eu comia, eu vivia aquilo, coloquei toda a minha força. E se eu já acreditava no amor, mesmo não sendo amada, não sabendo o que era o amor, eu passei a buscar mais, eu passei a ter mais intimidade com Deus. E me foquei em mim também. Eu me foquei e eu não sabia, mas automaticamente Ele estava em primeiro lugar na minha vida. Eu tirei Ele. E eu me entreguei a Deus de corpo, alma e espírito. Tirou o seu ex, Tirei. Que antes era o seu sol, era a sua razão de viver. Mesmo te tratando mal, você vivia para aquela pessoa. Sim. Tirou essa pessoa, colocou Deus no primeiro lugar e você em segundo. Foi isso? Foi isso. É como se eu tivesse 5 meses de vida. Hoje eu me olho no espelho, eu sou outra pessoa, me vejo até fisicamente. Hoje ele me trata com respeito, ele me vê, a família dele me vê como mulher de Deus. E eu mesmo estando na presença de Deus, ele não me valorizava, mesmo sabendo, mas hoje eu creio que ele me vê diferente. E não tem mágoa, não tem mais nada, eu trato ele como o pai dos meus filhos, apenas. Quais os seus planos para o futuro? O primeiro é encontrar alguém. Porque eu sinto, eu estou preparada para fazer alguém feliz, porque eu tenho um bom relacionamento comigo mesma. Amém. Então eu estou preparada. Tá certo. Deus abençoe você. Você vê, minha amiga, meu amigo ouvinte, às vezes a mulher, coitada, fica 20 anos, como foi o caso dessa mulher, ela ficou 20 anos casada, apanhando até em público, mas ela resistiu. Será que ela estava tão apaixonada que aguentou tudo isso 20 anos? Eu acredito que ela estava realmente fragilizada. E ela pensava assim, se eu o abandonar, se eu pedir o divórcio, para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não trabalho. Às vezes a pessoa, às vezes as pessoas pensam que elas não têm condições de se levantar. Por quê?
porque elas estão tão oprimidas por uma situação, por um casamento, um mau casamento, que elas suportam, aturam os sofrimentos, as mazelas daquele casamento, só porque não tem para onde ir. Então, na terapia do amor, minha amiga, meu amigo, você aprende a administrar a sua vida. Você se levanta. E também na escola da fé, que nós temos aqui no curso da fé, os segredos e mistérios da fé, domingos às 6 horas da manhã, as pessoas aprendem a se valorizar. Aprendem os segredos da fé. Porque quando você abraça a fé, quando você absorve a fé, você absorve o poder de Deus, você absorve a presença de Deus. E aí você se agiganta diante de todo e qualquer problema. Aí você não vai ter medo de nada e de ninguém. Pois é exatamente isso que acontece na terapia do amor e no curso aqui, Os Segredos e Mistérios da Fé, domingos às 6 horas da manhã. Nós vamos ouvir mais um testemunho de pessoas que foram beneficiadas aqui na terapia do amor. E você vai saber o porquê e como uma pessoa pode ter a sua vida restaurada por meio da fé. Tá bom? Vamos ouvi-lo. Nós estamos, desde o dia que nos conhecemos até hoje, fazem 15 anos. Mas a gente não ficou junto todo esse tempo, né? A gente teve um início, nós éramos muito jovens, né? Ela engravidou logo no início. Foi até um início bom, tranquilo, porque a gente se uniu, fomos morar juntos, não ficamos em independência de pais nem de ninguém. Mas com o passar do tempo, a rotina, as lutas, a gente foi acabando se esfriando. Até que chegou um ponto que, por muitas frustrações profissionais da minha parte, a gente sempre tentando abrir um negócio, trabalhar em diversas coisas diferentes e não obtinha sucesso, eu acabei entrando numa depressão. E aí entra vícios, entrou muitas brigas, até que um certo dia a gente se separou. Ela fez as malas dela e foi embora. Por ele estar na depressão, eu esperava que ele tomasse iniciativa para resolver os problemas, e ele não resolvia nada. Ficaram separados quanto tempo? Bom, agora, da primeira vez a gente ficou 5 meses, aí eu acabei voltando com ele devido a um acidente que ele sofreu também. Aí ela cuidou de mim durante, creio que uns 3 meses. Mas o interessante é isso, porque nós reatamos, a gente colocou os pingos nos is, eu já não existia mais nada daquela situação que nos separou, mas tinha ficado marcas, ficaram sequelas daquilo, principalmente nela, né? E até então a gente não buscava terapia, não buscava nada nesse aspecto, até que chegou o dia que ela partiu de novo. Ela foi embora novamente. Finalmente vocês chegaram na terapia, quem veio primeiro? Viemos juntos. Viemos juntos. E desde então, o que mudou entre vocês? Tudo. As atitudes, os sentimentos mesmo, eles se restauraram, os sentimentos bons, a gente excluiu as coisas ruins, o aprendizado, tudo que a gente viu aqui, a gente começou a pôr em prática no dia a dia. Não existe mais a falta de confiança, de autoestima que me levou a tal depressão, o trato com ela. Eu nunca fui muito de sair, esse tipo de coisa, então isso permaneceu em mim, me mantenho caseiro. Mas eu acho que creio que o carinho, a atenção que eu dou a ela, na minha opinião. E você, o que mudou? Agora eu sou uma pessoa mais compreensiva, né? Eu entendo que ele vai trabalhar, eu fico em casa cuidando do lar, das crianças, e ansiosa para ele voltar, né? E às vezes não tem mais brigas. Graças a Deus. Então, você está vendo como uma coisa acontece, minha amiga, meu amigo? Então você está com problema no casamento, você está querendo se preparar para o casamento, você quer fazer um curso do casamento, a Escola do Amor, a Terapia do Amor, hoje, às 3 da tarde, também às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Então, às 3 horas da tarde. E também, muitas senhoras não podem vir à noite, gostariam de vir, mas não podem. Então,
hoje às 3 horas da tarde aqui, o templo se abre a partir de agora, também às 3 da tarde, para atender você que está vivenciando um pedacinho do inferno na sua casa. Porque a sua casa, obrigatoriamente, tem que ser um pedacinho do céu. Como é a minha, como é a nossa, dos bispos, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, porque nós temos um pedacinho do céu dentro da nossa casa, nós queremos passar isso para as pessoas. Se você vive um pedacinho do inferno dentro da sua casa, venha para cá. Venha juntar-se a nós nessa fé. Porque pela fé tudo é possível. Tudo é possível. Inclusive a mudança da sua vida. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Se eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Se eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse